Tem a palavra o senhor deputado Plínio Salgado. Senhor presidente, senhores senadores, senhores deputados, senhores representantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Mais do que o estudo da história e o conhecimento dos fatos que se desenrolaram em tempos pretéritos, entendo que a interpretação da história é o que mais convém para a formação do espírito cívico da nacionalidade e para o encaminhamento de sua marcha segundo seus destinos históricos. Tenho para mim que a história deve ser interpretada segundo os três fatores tomados unilateralmente pelos filósofos, mas que eu os conjugo numa só expressão. Há os que interpretam a história segundo as leis do determinismo materialista, condicionando os acontecimentos às circunstâncias anteriores que determinam novos fatos dos quais se geram outros. Há aqueles, como Carlyle, que põe na ação exclusiva dos heróis o comando dos acontecimentos históricos. Esses adotam o livre-arbítrio exclusivamente ou a interferência do homem na marcha dos fatos que se processam na história. E há finalmente aqueles providencialistas que colocam tudo nas mãos de Deus, como se Deus não tivesse dado liberdade ao homem para que ele colaborasse com sua ação nos desígnios da providência. Eu conjugo os três elementos e na apreciação da Guerra do Paraguai e dos fatos históricos brasileiros entendo que operou o determinismo histórico baseado nas circunstâncias geográficas que poderemos hoje chamar geopolíticas. Entendo que houve a interferência direta do livre-arbítrio das nacionalidades americanas. E entendo também que acima do determinismo histórico e do livre-arbítrio operou a providência divina. A história do Brasil costumo eu dividi-la em três ciclos. O primeiro, o da expansão territorial, defesa da pátria no mar e avanço para o sertão desconhecido, com a integração de novos territórios. O segundo ciclo será aquele em que houve a integração jurídica da nacionalidade. Começa, acredito eu, antes de 1750, mas positiva-se e torna-se explícito no Tratado de Madrid, de 13 de janeiro de 1750, quando Alexandre de Gusmão, o artífice daquele instrumento internacional, interpretou o sentimento da nacionalidade brasileira, que transitava do mero sentimento de pátria para a consciência de nação. Daí por diante, integrado juridicamente o território, nós encontramos a semente da diferenciação dos grupos nacionais americanos dos da Europa, porquanto o artigo 3º daquele tratado reza que no caso de se empenharem em guerra no continente europeu, Portugal e Espanha ficavam isentas de lutarem entre si as colônias portuguesa e espanhola. Era o reconhecimento da nossa diferenciação
e nacionalidade é diferenciação. Daí por diante, consolidada a posse do nosso território pela aplicação do uti possidetis no direito internacional, nós começamos a elaborar a nossa integração política. A nossa integração política começa com os primeiros pruridos de independência, manifestados principalmente na Inconfidência Mineira, e posteriormente nos acontecimentos consequentes da decisão das Cortes de Lisboa de fazer o Brasil retornar à condição de colônia, quando já era um reino independente, ombro a ombro com Portugal. E daí por diante, quer no agitar do Primeiro Império, nos dias tumultuosos da regência, e posteriormente, depois da maioridade de Pedro II, através de toda a ação política de estadistas eminentes, nós entramos na fase da integração política do país. O Tratado de Madrid, de 13 de janeiro de 1750, traz o germe do pan-americanismo, a consciência, portanto, da união dos povos livres da América, no sentido de marcharem para o objetivo comum de realizar uma civilização baseada na democracia, nas liberdades humanas. É daí que parte o sentido da solidariedade continental, que não se cinge apenas ao conceito de Monroe, quando se levanta contra as possibilidades da Santa Aliança, organizada pelo czar da Rússia, pela França, pela Áustria e pela França, declarando que a América é para os americanos e dizendo que em caso de agressão contra qualquer um de nós, todos os outros se levantariam para defender o agredido. Não. A doutrina pan-americanista tem também um sentido de preservação dos povos contra as ditaduras, contra os regimes absorventes e totalitários que suprimem as liberdades humanas, e por conseguinte há interesse de cada uma das nações americanas e de todas em conjunto no sentido de sustentar os princípios da democracia onde quer que eles estejam ameaçados. Criamos nessa fase da integração política um alto sentido nacional. Devemos ao Império, a figura magnânima de Dom Pedro II e dos altos estadistas que o rodearam, a formação dessa consciência política brasileira, que é exemplo sem par entre as nações da América, porquanto nunca nos perdemos nos pronunciamentos, nunca nos agitamos por interesses pessoais ou de caudilhos. Pelo contrário, as próprias forças armadas da nação têm dado constante exemplo da sua generosidade e da sua desambição, quando, interferindo em momentos graves da história para recompor o equilíbrio perdido da nação, imediatamente reintegra a nação no curso normal da democracia. Se formamos essa consciência de política interna, também o Império nos legou a tradição de uma política externa, que se encontra na raiz da Organização das Nações Americanas, que é genuinamente brasileira, ainda que se embeba nas inspirações de homens como Bolívar e aqueles que galoparam no peito do continente, fazendo ressoar os gritos de liberdade e de democracia no Novo Mundo. O Brasil, na política exterior, foi durante o Império um país altamente imbuído de ideias realistas.
Não nos perdemos como nos temos perdido ultimamente em considerações de qualquer outra ordem que não seja a da sustentação da democracia do Novo Mundo e da defesa nacional. A política do império, com raízes remotas no reinado de Dom João VI, com raízes talvez mais remotas na guerra do século XVII contra os holandeses, a política do império sempre condicionou a linha da política exterior aos interesses da defesa nacional. E não pode haver em nosso tempo outra linha, porquanto nós temos visto que a Organização das Nações Unidas tem se conformado com fatos consumados que atentam contra os princípios pelos quais foi fundada. Excluída, portanto, a ideia ética ou jurídica do convívio internacional, resta-nos uma só linha de política exterior. Aquela linha que nos leva à defesa do nosso território, da nossa soberania, contra tudo aquilo que pode ameaçá-la em determinadas circunstâncias históricas. A Guerra do Paraguai está inserida na linha desta política. É a mesma linha traçada quando tivemos de intervir no Prata, quando tivemos de libertar o povo argentino da ditadura de Rosas. É a mesma linha política adotada na província cisplatina, hoje o estado do Uruguai, tendo em mira restituir a liberdade e a democracia ao povo que delas estava expoliado. A Guerra do Paraguai começa com a agressão de Francisco Solano Lopes. Este homem, ao qual não se pode negar qualidades de patriota, era, entretanto, de uma ambição desmedida. Logo que assumiu o governo, em 1862, pôs todo o seu empenho em armar aquele país. Em 1864, o Paraguai era uma potência militar, com 64 mil homens armados e preparados para qualquer emergência, com uma marinha de guerra constante já de 14 navios, aos quais se iriam juntar outros encomendados no princípio do conflito com as 3 nações aliadas. Criou ele uma mística, a mística da expansão territorial e da fundação de uma grande monarquia, na qual incluiria a banda oriental do Uruguai e as províncias de Corrientes e outros territórios argentinos. É preciso lembrarmos-nos de que para qualquer objetivo político é necessário criar uma mística. Nosso país, para fins superiores e nobres, precisa criar esta mística, sem o que não há administração, não há economia, não há finanças, não há forças armadas, não há nada. Lopes utilizou-se para maus fins de um meio nobre e alto, criou a mística na sua tropa. Em novembro de 1964, seguia pelo Rio Paraná o navio brasileiro Marquês de Olinda. Lopes não trepida em apresá-lo. Apreendeu-o, tornando prisioneiros todos os que nele viajavam, inclusive o coronel Carneiro de Campos, presidente do estado de Mato Grosso. Era um ato de agressão. O Brasil ainda esperou. A longanimidade do imperador corria parelhas com o senso realista de sua política externa. Mas, logo depois, em dezembro,
as tropas paraguaias tomam o Forte de Coimbra, com apenas 124 homens para defendê-lo. Era impossível resistir. A operação realizada foi de uma retirada estratégica em que não perdemos um só homem. Mas, praticamente, o Paraguai se pusera em guerra com o Brasil. Mas foi ainda aí, somente em janeiro, que o governo imperial resolveu declarar guerra àquele que já nos estava agredindo e invadindo o nosso território. Mas esta declaração de guerra, redigida pelo Visconde do Rio Branco, traz uma frase que define bem os mais nobres e generosos sentimentos do governo imperial, da intérprete do povo brasileiro. Diz o Visconde do Rio Branco nessa nota: o governo imperial defenderá sua dignidade e seus direitos, repelindo o agressor, mas não confundirá a nação paraguaia com o governo que a infelicita e a leva para uma aventura de tristes consequências. Aí ficou claro que nós não declaramos guerra ao povo paraguaio, mas a Francisco Solano Lopes, da mesma maneira como recentemente as nações democráticas, declarando guerra ao nazismo alemão, não declarou guerra ao povo alemão. Tanto que após o conflito, todas as mãos se estenderam a ajudar aquele nobre povo a se erguer de suas ruínas. Começa a guerra no Paraguai. O que fazer? Preliminarmente, bloquear Francisco Solano Lopes para evitar que descesse pelo Paraná a Bacia do Prata. Os nossos estrategas, que eram homens de alta visão política e ao mesmo tempo de grande conhecimento militar, entendem que é preciso fechar o caminho a Lopes para que não descesse ao Rio da Prata. É o almirante Tamandaré, o incumbido desta operação. Encontra-se comandando a esquadra brasileira. Designa o comandante Gobensouro para subir o rio e ir com 8 navios de guerra brasileiros deter os passos do caudilho. Logo depois, envia de Montevidéu mais 3 navios, um em que ia o almirante Barroso, incumbido de assumir o comando geral da esquadra. Era o navio Amazonas, a fragata Amazonas, navio pesado, navio de rodas, que iria encontrar grandes dificuldades nos baixios e bancos de areia daquela grande bacia pluvial. Ia acompanhado por mais 2 outros pequenos navios, e chegando em Goia, assume o comando geral da esquadra. Inicia a marcha rio acima. Já Corrientes, cidade argentina, estava tomada pelas tropas paraguaias. Em conjugação com as forças do general Palmeiro, consegue-se tomar Corrientes. Tomar a Corrientes, Lopes fica enfurecido e resolve destruir a esquadra brasileira, acrescida de mais 3 navios aliados. É nessas condições que, encontrando-se a nossa esquadra no ponto em que o pequeno riacho, que justamente por ser pequeno era chamado Riachuelo, encontra-se com as águas do Grande Rio, pouco abaixo de Corrientes, é ali que se encontra a nossa esquadra. Diz uma testemunha ocular:
que os nossos navios dir-se-ia serem uma serpente de 1.800 metros, 1,8 km de extensão, alinhados naquele ponto. Eis que se chega a 11 de junho de 1865, domingo da Santíssima Trindade. O dia que amanhecer nevoado, pouco a pouco se ilumina por um céu azul. É um dia de glória, como que a natureza, naquele frio de 10 graus centígrados, quer se engalanar para o triunfo das nobres ideias libertadoras de um povo verdadeiramente democrático. Prepara-se o altar no navio Capitânia para a celebração do santo sacrifício da missa. Eis que, 9 horas da manhã, o navio Merim, que se encontrava na vanguarda, dá o sinal de inimigo à vista. E logo em seguida, 8 navios inimigos. Barroso imediatamente dá o sinal, preparar para o combate. Em seguida, descem rapidamente os navios paraguaios de calado menor e, por conseguinte, mais agilmente à vontade naquele cenário onde nossos navios pesados encontravam sérias vicissitudes. Rompe o fogo dos navios paraguaios e da artilharia de terra que nas barrancas do rio cooperava para o êxito da vitória das armas de Lopes. Inicia-se o combate. É um combate terrível. Grandes dificuldades encontram nossos navios ao ponto do Jequitinhonha ter encalhado. Os outros entram em luta. É o Mearim, é o Iguatemi, é o Ivaí, é o Ipiranga, é o Beberibe. Nomes dos rios brasileiros. Que misteriosa simbologia aquela. Os rios que correm por nossa pátria são os portadores das mensagens das longas distâncias de que vieram. Nada melhor para significar a unidade da nação do que o curso dos rios. Eles trazem recados de remotos sertões. Eles vêm despertar lembranças de todo o território da pátria. Enquanto as montanhas são paradas, estáticas, os rios são dinâmicos e levam nas suas águas recados e mensagens. E ali, os nossos navios têm os nomes dos rios brasileiros. E a capitaneá-los, o maior dos rios, o Amazonas, nome da fragata Capitânia. É realmente o Brasil, a alma da pátria, que se levantou naquele instante para cumprir uma missão histórica. Mas o combate continua. De terra, a artilharia rebomba. Ao alcance da fuzilaria das barrancas, caem patrícios nossos, respondem fortemente à agressão. E Barroso manda então um sinal que diz: sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Sustentam. Entre os episódios que mais calam na memória dos brasileiros, se encontra o do navio Parnaíba. Como que foi o ponto culminante da batalha? Foi o ponto mais alto do sentimento nacional. Dera-se abordagem
entraram os paraguaios a lutar corpo a corpo, com arma branca, contra os nossos. Eis que um oficial arranca a bandeira brasileira do mastro, desce-a. Nesse instante, como que todo o sentimento brasileiro se acrisola no coração dos bravos militares que ali estão. Exército e Marinha estão unidos, porque o contingente do comandante Bruce leva soldados do Exército em número de 1.200. Unem-se à Marinha, que sagrado exemplo para nossos dias, em que tanto necessitamos a união das três armas no nosso país. Lutam, então caem os bravos oficiais do Exército e da Marinha, um a um, defendendo o pavilhão nacional. É nesse instante que o guarda-marinha Grinnell e o marinheiro de primeira classe, o célebre, o famoso Marcílio Dias, se imortalizam para sempre, agarrando a bandeira das mãos do inimigo, enrolando-se nelas, tingindo-as com seu sangue vermelho de patriotismo e sucumbindo dentro do pavilhão nacional. Pouco depois, apesar de toda a tristeza e acabrunhamento pela perda daqueles heróis, eis que surgem gritos de alegria: viva o imperador, viva o Brasil, viva o almirante Barroso. Que foi? Foi a Parnaíba que rechaçou os inimigos, foi a Parnaíba que tornou a hastear o sagrado pavilhão verde e amarelo de nossa pátria. O combate prossegue. Quando o almirante Barroso, ainda que posteriormente passível da censura de Tamandaré, como se viu da leitura feita pelo senador Vasconcelos Torres, da carta que ele dirigiu àquele grande brasileiro, resolve aquilo que é comum no brasileiro. O brasileiro é improvisador. Até no futebol, ele vence sempre que improvisa, surpreende a técnica adversária. É uma capacidade imaginativa, é um dom de nossa raça. Barroso resolve fazer de seu navio um ariete, um esporão, acomete os navios paraguaios e afunda 3 dos mais importantes por este meio. O terror começa a estabelecer-se na tropa inimiga. O combate prossegue, o Mearim põe a pique mais um navio paraguaio, outros navios fortemente atacam e de repente vence os paraguaios a fugir a nado, a abandonar os navios, e nas barrancas onde a artilharia cantava constantemente sobre os nossos navios e nossos homens, começa também a estabelecer-se o pânico, porque a nossa artilharia varria inteiramente aquela moldura de fogo em que se encontrava a nossa esquadra. Às 4 horas da tarde, sobravam apenas 4 navios paraguaios, que fogem precipitadamente rio acima. Estava ganha a Batalha do Riachuelo. A significação desta batalha na Guerra do Paraguai foi enorme. Dali prosseguiu-se tomando a fortificação de Mercedes e posteriormente avançando mais para o norte. Seguem-se páginas de epopeia que não é um momento de relembrarmos aqui, em que focalizamos apenas o episódio da Batalha do Riachuelo.
mar de Curupaiti. É a passagem de Humaitá, que parecia impossível dadas as correntes que se encontravam de lado a lado de margem a margem do rio. São as lutas consequentes que se escrevem em toneleiros até Campo Grande finalmente Cerro Corá. Termina a guerra em 1870. O Brasil age magnanimamente para com o povo paraguaio. A desgraça de um ditador impensado. O Paraguai, que contava 1.200.000 habitantes, ao terminar a guerra, não tem mais do que 200.000 habitantes. Honra seja feita esse povo, que se bateu denodadamente, ainda que induzido em erro, com a mística sagrada da pátria, neste ponto nos dando exemplo, para em qualquer emergência agirmos da mesma maneira. A política do Império continua, seguindo aquela linha que nos vinha de tempos remotos. Herança dos portugueses. Esses grandes colonizadores e políticos, estadistas, filósofos da história, intérpretes dos destinos das pátrias, por eles criadas, vêm de tempos remotos. Neste momento em que o Congresso Nacional rende homenagens à nossa Marinha de Guerra, o meu sentimento, transformado em emoção, faz-me ver noite da história, como que esbatidas ao luar da permanente recordação as nossas façanhas marítimas. Elas têm raízes, elas têm tradição, elas são castiças, elas vêm desde os tempos das batalhas na Guerra Holandesa, ela vem dos tempos em que os briques e canhoeiras franceses e ingleses empreendiam a invasão e domínio de nossa terra. Como que vejo ao luar desta recordação as figuras de Gaitrouan, de Cavendish, de Klerk, Mendes Sá, Estácio de Sá. Como que vejo nos nossos mares austrais percorrerem nossos navios desde o tempo da colônia e depois do Império, afirmando a soberania da pátria, afirmando o ardor dos brasileiros em defender sua terra e seus princípios. Ah, naquele tempo éramos grandes, respeitados. Nossas esquadras desciam para o sul para impor ordem no Rio da Prata. Não havia ninguém que discursasse em nome de princípios que só existem na boca dos demagogos. Havia um sentido realista, o cumprimento do dever da consciência pan-americana a sustentar a integridade do novo mundo e a integridade dos princípios democráticos. Ó marinheiros do Brasil, soldados do mar, quando estive por motivos políticos preso na fortaleza de Santa Cruz, eu escutava o mar bater nas pedras e entrar pelas casamatas com ribombos oceânicos. E escrevi um poema, o poema da fortaleza de Santa Cruz, em que procurei reviver toda a glória militar do Brasil. A vossa glória, marinheiros do Brasil, a glória de vossos irmãos de terra,
E já agora de vossos irmãos do ar, o conde de Lippe, nos fins do século XVIII, introduziu com a reforma do exército português um costume altamente significativo. Ali naquela fortaleza, de hora em hora, um sentinela gritava: "Sentinela alerta!" E outro, nas sombras da noite, com a cabeça coroada pelas estrelas, respondia: "Alerta estou!" E eu então nesse poema disse: grita, sentinela, grita bem alto, repetidamente, para despertar nossa pátria. Que o teu grito vá além de nossas montanhas, de nossas cordilheiras, de nossos rios, a dizer que Caxias está vivo, que Tamandaré, Barroso estão vivos, e tão vivo o Brasil, e tão vivo o Brasil como seus heróis do passado, na consciência dos militares de nosso país e na consciência do povo brasileiro. Sejam estas palavras da minha suprema homenagem no centenário da Batalha do Riachuelo às 3 Forças Armadas do Brasil, e no caso particularmente a nossa Marinha de Guerra, para que, gritando "Sentinela alerta", cada brasileiro em cada rincão de nossa pátria se sinta com a responsabilidade pela defesa dos direitos, da liberdade, da democracia, da soberania, da honra e da dignidade do Brasil, com a responsabilidade de responder: alerta estou!